Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Geisiane Nascimento e para quem já assistiu o meu outro vídeo passado, sabe que eu estou em processo de mudança e de transformação. Eu estou implementando na minha vida uma nova identidade e eu mal sabia o porquê que eu não conseguia ser constante naquilo que eu queria, o porquê que eu desistia das coisas, o porquê que eu desistia dos meus sonhos, da minha vida. Eu não sabia que eu precisava mudar a minha identidade. Eu não sabia que eu precisava mudar o meu interior para depois o meu exterior ser do jeito que eu sempre quis. Hoje eu vou te ensinar algo que vai mudar a sua vida, vai mudar a percepção que você tem hoje sobre si mesma, tá? São duas coisas que você precisa para mudar a sua realidade, para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Não importa o que você está querendo para a sua vida. Se você quer emagrecer, se você quer se tornar uma youtuber, se você quer se tornar uma empresária de sucesso, se você quer mudar de emprego, não importa o que você está buscando para a sua vida. Essas duas coisas vai mudar completamente a sua percepção de se enxergar, de enxergar a si mesma. E isso vai mudar todo o contexto da sua história, porque quando nós, meu amor, passamos a ser uma pessoa confiante, quando nós entendemos que aquilo que a gente quer para a nossa vida, aquela outra realidade já existe uma nova versão sua, só falta você ativar ela aí dentro de você, só está faltando você acordar para essa sua nova versão, só falta você se identificar com esta nova versão e tudo vai mudar. Nós vamos falar hoje sobre ilusão e confiança. É tudo o que você precisa para mudar a sua vida, para mudar a sua realidade. Se é isso que você quer, mudar a sua realidade, mudar a sua vida, mudar quem você é, se você não está satisfeita com a sua vida agora, com o seu corpo, como você se comporta, como você está fazendo as coisas, se você não está satisfeita com o que você está desfrutando hoje, os frutos que você está colhendo, fica aqui neste vídeo até o final, porque você vai sair daqui completamente mudada. Você vai passar a tomar outras decisões e vai se enxergar de uma outra maneira. Você vai descobrir o potencial de mulher que você é e você vai passar a ser a mulher dos seus sonhos, a mulher que você sempre sonhou, que você sempre quis ser, mas por medo, tá? Das críticas, por medo do que o outro vai pensar de você, por medo de demonstrar e assumir essa sua nova personalidade, você simplesmente fica vivendo e colhendo coisas que você não se sente feliz. Se você, assim como eu, está cansada de esperar uma nova realidade surgir, você precisa entender que você precisa se tornar esta pessoa hoje e agora, para que o contexto, o seu cenário mude, tá? Para que as coisas exteriores mudem. Então, pare de esperar e viva o hoje intensamente, como se já fosse real tudo aquilo que você quer conquistar, tudo aquilo que você quer viver. Bom, mas vamos para a primeira frase de impacto do dia de hoje, tá? Ninguém se torna confiante esperando. Confiança nasce quando você se levanta mesmo tremendo, mesmo com medo, tá? A confiança só vai passar a existir na sua nova identidade, porque sim, você está formando a sua nova identidade, assim como eu, quando quando você entender que não é esperando, que não é de braços cruzados, quando você se colocar em movimento e passar a se desafiar, tá? Aí você vai sim passar a ser confiante. Outra coisa que você precisa entender antes de ser essa nova pessoa é que o nosso cérebro, ele sempre vai buscar experiências passadas para provar para você que você não vai conseguir, porque simplesmente o seu cérebro quer ficar na zona de conforto. Para o cérebro, mudar é muito difícil. É algo que ele não quer fazer, porque
todo o tempo nosso cérebro vai fugir, tá, das coisas novas, porque para ele é muito difícil, porque tem que desinstalar um programazinho antigo da sua mente para poder instalar um novo programa, tá? Se você não era uma pessoa confiante, se você é uma pessoa muito tímida, o cérebro tem que parar de acreditar nisso. Você tem que passar a acreditar que você é uma pessoa confiante agora mesmo, a partir de agora, para que com essas repetições, dizendo para você mesma que você é confiante, você vai se tornar confiante, tá? Você vai repetir até você se tornar, não é mentir, tá? Depois a gente vai explicar um pouco sobre isso. O que realmente, Geise, é essa tal de confiança? Vamos quebrar alguns mitos aqui agora, tá? Confiança não é você estar pronta. Não é você estar pronta. Confiança é você fazer mesmo sem estar pronta. Confiança também não é a ausência do medo, é agir mesmo com a presença do medo. Haja mesmo com medo e você vai se tornar confiante a partir disso, a partir das ações. Porque a confiança, meu amor, só vai nascer na sua vida depois do movimento, depois que você se colocar em ação, depois que você se colocar em movimento, não adianta, porque o seu cérebro vai puxar experiências antigas sua do passado que você não era confiante, mas você vai passar a ensinar para o seu cérebro que você, a partir de agora, é esta pessoa confiante. Então, se desafie, faça algo que você ainda não fez e passe a sentir, pelo menos sentir, ser esta pessoa por alguns minutos e você vai ver que tudo vai mudar. Você vai passar a se enxergar como uma pessoa confiante. Agora vamos falar sobre a ilusão. Mas não é qualquer ilusão aí que você está acostumada a enxergar, não, tá? É a ilusão que muda destinos. Isso mesmo. Quando você passar a se iludir com a sua mente, com a sua imaginação, quando você se imaginar que está vivenciando sua nova versão, ou seja, você vai criar um novo personagem, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu não era essa mulher confiante para chegar assim na câmera, na frente da câmera, de pé, fazendo movimentos, conversando com você. Uma mulher com uma autoestima lá em cima. Nunca eu era esta mulher no passado. Eu me tornei. Talvez você não saiba disso, mas tudo que você está vivendo hoje foi ilusão no passado. Você já prestou atenção que tudo aquilo que nós vivenciamos, de alguma forma, nós acreditamos que aquilo ia acontecer e realmente aconteceu? Eu vou contar um exemplo meu, tá? Esta casa aqui que eu estou morando, que vocês podem ver, tá? Esta casa maravilhosa que eu amo. Talvez para muitas pessoas isso não é nada, mas para mim eu estou em um palácio lindo, maravilhoso, tá? Quando eu não tinha ela, eu morava numa casinha muito simples, muito pequena, muito simples, mal cabia os meus filhos. E ali a gente ficava muito apertado, e eu lembro que eu vivi momentos de depressão, de ansiedade, de angústia, sabe? Eu não acreditava em mim mesma, eu não acreditava no que eu fazia, eu não acreditava que eu era suficiente, eu não me amava, eu não me cuidava, eu ia de acordo com o que as pessoas falavam de mim, tá? Eu tinha medo de ser criticada, eu tinha medo de ser julgada, eu tinha medo de mostrar para as pessoas quem realmente eu sou. Ou seja, eu vivia em uma personagem no qual não me fazia feliz, mas para agradar algumas pessoas que conviviam comigo na época. Mas o que eu quero passar aqui é que como que a ilusão mudou o meu destino, mudou a minha vida e me trouxe para esta casa que eu tanto amo, foi simplesmente eu usar a minha imaginação para atrair esta casa aqui. Foi eu me imaginando lá na minha casa pequenininha, simplesinha, que eu estava já morando numa casa assim grande, que eu estava vivendo e morando já numa casa grande e espaçosa. Detalhe que eu quero dizer para vocês aqui, que eu quero falar para vocês aqui. Quando eu chegava do meu trabalho, a minha casa é pequena, não tinha nem muro, tá?
era aberto, as pessoas passavam na rua e enxergava tudo que estava dentro de casa, enxergava as coisas que estavam assim na minha varanda, bem pequenininha, as roupas que eu pendurava na minha casa antiga, era só faz 2 anos, tá, faz 2 anos que eu tô morando nessa daqui agora. Era na frente da casa, minhas roupas, eu não tinha lugar para pendurar as minhas roupas. O meu varal era na frente da casa. Então, assim, era muito constrangedor. E como que eu usei a ilusão, ou o poder da ilusão, podemos dizer assim, para criar, co-criar esta casa aqui, para manifestar esta casa aqui? Eu simplesmente fechava os meus olhos e ficava ali minutos, às vezes meia hora, pensando como seria maravilhoso se eu já estivesse na minha casa dos sonhos. E eu comecei a me imaginar, fiz a prática do Ho'oponopono. Tem outro vídeo, né, falando sobre isso, como eu cocriei, como eu manifestei esta casa aqui, porque sim, gente, e não é antibíblico não, tá? Na Bíblia fala que quando a gente acredita em algo, mesmo que ainda não tenha recebido, nos será dado. O próprio Jesus falou isso. Isso é a fé. Muitos dão o nome de lei da atração, outros dão o nome de lei da criação, mas a questão é a mesma coisa. Deus nos deu o poder de usarmos a nossa mentalidade para conseguirmos conquistar a vida dos nossos sonhos ou tudo aquilo que a gente quer. O problema é que a maioria das pessoas não sabem que os seus pensamentos, os seus sentimentos estão criando a vida delas, mesmo que seja uma vida que elas não estão satisfeitas. Mesmo que as pessoas não acreditem que isso é verdade, elas estão criando a vida delas o tempo inteiro com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com os seus comportamentos, com as suas ações. Só que eu não sabia disso, mas quando eu passei a estudar um pouco sobre isso, aí eu comecei a manifestar algumas coisas. Eu não tinha condições na época nenhuma, não tinha R$ 1 no bolso, na minha conta, em lugar nenhum, que eu tinha era muitas dívidas para pagar. Eu não tinha condições nenhuma de ter uma casa como essa que eu tenho hoje, tá? Mas eu comecei a visualizar e comecei a enxergar aquilo como uma verdade e passei a acreditar. E eu acreditava que eu ia conseguir trocar aquela casinha numa casa maior, espaçosa. Eu imaginava, gente, o modelo da casa. E assim, pasmem, a cor da casa. E aconteceu igualzinho eu imaginava. Igualzinho. É, é, parece inacreditável quando tudo acontece, tá? É por isso que muita gente não acredita. É inacreditável como tudo acontece da forma que você imagina, da forma que você acredita. Por isso que eu digo, tudo que você acreditar sobre você é o que vai acontecer na sua vida. Se você de verdade, no fundo, acredita que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, uma empresária de sucesso, se você acredita que você vai ser dona do seu próprio negócio, que você vai conseguir o seu melhor emprego, isso vai acontecer, mas quando você não duvida. No momento que eu estava usando o poder da ilusão, eu estava cocriando, sabe, a minha nova realidade, a minha nova história. Eu estava manifestando isso para minha vida, tá? De forma consciente, porque eu já sabia como que era manifestar as coisas. Eu já sabia que a nossa mente tem o poder de criar, tá? Mas eu estava vivendo assim, no caos, eu estava depressiva, eu não vou falar besteira aqui não, mas eu quase fiz besteira com a minha vida. Então, assim, eu saí de um estado de depressão profunda, de ansiedade, sabe, de tristeza, para uma vida de estabilidade financeira, para uma vida melhor. Claro que ainda tem sim algumas pendências, algumas coisas que eu preciso trabalhar, e eu estou trabalhando nisso, tá? Mas assim, foi muito surreal como tudo aconteceu. Então você tem que imaginar como se já fosse real. Detalhe que eu vou falar para vocês. Quando eu chegava na minha casinha lá, simplesinha, eu fingia estar abrindo um portão bem grande assim da minha casa. Eu fechava os meus olhos, respirava,
fundo, tá, soltava, até minhas filhas riam de mim, mas elas não sabiam que na minha mente eu estava criando a nossa nova casa, nossa nova realidade, tá. Elas riam de mim, elas falavam: "Minha mãe tá ficando maluca, fecha os olhos quando chega em casa, diz que está abrindo um portão enorme, que está entrando na casa dos sonhos dela, e assim, eu não estou vendo nada acontecer". Gente, pasmem, em pouco tempo, acho que um mês, tá, eu até contei isso na na no num vídeo, né, como eu cocriei usando a técnica do Ho'oponopono mágico, usei o 33 vezes 3 e assim, aconteceu naturalmente. O carro que eu cocriei também com o poder da ilusão, eu ficava me imaginando dirigindo o meu próprio carro, não tinha condições nenhuma para comprar este carro, e simplesmente uma pessoa, uma amiga do meu esposo, veio e ofereceu o carro dela para a gente comprar, e eu consegui comprar, parcelei em 5 vezes, rapidinho paguei essas parcelas, mas assim, a gente não pode criar expectativas, não pode tentar, né, ficar imaginando como vai acontecer. "Ai, será que vai mesmo?", aí você já bloqueou a sua manifestação, é você acreditar de verdade e não se importar com o como, tá. O universo, Deus quem vai trazer o como para você. Então foi assim que aconteceu com a ilusão, então você precisa se iludir, não é mentir para você, tá. Eu vou explicar um pouquinho lá na frente, fica aqui, não é mentir, tá, porque muita gente diz: "Ah, mas eu vou ficar mentindo para mim mesma", não, não é engano, tá. Espera um pouquinho, fica até o final que você vai entender um pouco sobre isso. Então, conscientemente ou inconscientemente, tudo que você está vivendo hoje foi ilusão do seu passado. Você pensou de alguma forma, você acreditou e aconteceu. Então você está colhendo aquilo que você acreditava. "Ah, eu estou numa confusão, num problema, numa bagunça, problema financeiro e tá o caos na minha vida". Você, de alguma forma, manifestou isso para sua vida, tá? Depois você vai se autoanalisar, analisar os seus pensamentos do passado, seus sentimentos, o que é que você sentia, como você agia, como você se comportava, o que te levava a ter esses comportamentos, e você vai passar a entender por que a sua vida está desta forma. Entenda, antes de existir fora, precisa existir dentro da sua mente. Então, mentalidade é tudo, mudança de pensamento é tudo. A ilusão é a visualização da sua próxima identidade. Você tem que começar a se ver como a sua nova versão se comportaria e passar a se comportar como ela, mesmo se você ainda não conseguiu conquistar aquilo que você queria. O corpo dos sonhos, a maneira de viver a vida, a casa dos sonhos, o carro, enfim, não importa, mas você vai passar a se visualizar, a se ver, se enxergar como ela e se sentir, tá? O sentimento é o mais importante. Se sentir aquele sentimento bom, como se você já estivesse vivenciando tudo aquilo. Até porque, meu amor, quem, ó, anota aí, anota essa frase aí agora, porque vai mudar a tua vida, ó. Quem vence a vida aprende a se comportar como quem já é. Yes, é isso. Aprende a se comportar como quem já é, tá? Eu talvez não seja ainda a minha melhor versão, mas eu estou me comportando como eu gostaria de ser, como se eu já fosse, tá? Então eu já introduzi dentro de mim a minha nova versão, tá? A minha nova versão é essa. E explicando aqui que a ilusão não é mentir para o mundo, não é mentir para as pessoas que você conhece, não é mentir para você mesma, tá? Mas é um treinamento para o futuro. Você está treinando a sua mente para vivenciar o futuro. Então retire isso da sua mente. Você não mente para você quando você se comporta de uma maneira diferente. Quando você se enxerga da maneira que você quer ser, você simplesmente está treinando a sua mente, o seu cérebro, para que esta vida, esta nova identidade surja na sua vida, porque sim, vai ser real a partir do momento que você repetir, repetir, porque o nosso cérebro, ele entende a nossa nova identidade a partir da repetição. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós fazemos, nós já repetimos tantas vezes que hoje é natural para a nossa vida. É assim também com a mudança da nossa realidade. A gente repete tanto aquela imaginação, aquela ilusão e fica naquilo até que chega um ponto que o cérebro vai dizer: opa, esta é a nova realidade dela. Este é o novo ser dela. Então, a velha identidade vai
perdendo as forças, vai ficando lá embaixo, tá? Vai embora, daqui a pouco, meu amor, você não tem nem sombras, tá? Daquela sua eu do passado. Nosso cérebro não sabe o que é imaginação, ele não distingue o que é imaginação e do que é real, tá? Tudo para o seu cérebro, tudo que você está imaginando, que você está vivenciando e sentindo para ele é verdade, tá? Um exemplo disso é quando nós assistimos filmes de terror e a gente sente aquele medo, nosso coração acelera, ou seja, o nosso corpo, ele entende, o nosso cérebro entende que aquilo tudo é verdade e o nosso corpo, ele vai passar a acompanhar aquela verdade. Outro exemplo é quando pensamos em algo que nos causou trauma, tristeza, dor, sofrimento. Como eu, por exemplo, eu perdi a minha filha em um acidente. Se vocês quiserem, depois eu trago, tá? Essa história é muito triste. E assim, quando eu paro e fico pensando como tudo aconteceu, eu choro, eu sofro, eu vivencio aquela mesma cena, tá? A diferença aqui é você escolher quais pensamentos você quer alimentar dentro da sua mente. Os pensamentos negativos vão vir uma hora ou outra, mas você vai aprendendo a cancelar, a descartar pensamentos que te levavam para caminhos que você não queria ir, para caminhos que te deixam triste, tá? Então, isso é uma percepção que você vai começar a entender a partir da mudança da sua mentalidade. Quando você age como uma pessoa confiante, o seu corpo acompanha esta mudança, tá? Você vai perceber que a sua fala vai mudar, a sua maneira de se comportar vai mudar, a sua postura vai mudar, você vai ficar muito mais reta, ereta, tá? Sua coluna, a sua forma, a sua respiração muda, tudo muda, tá? Você para de ficar para baixo, sabe? Como se tivesse desesperançada pela vida e você passa a ter outra energia, você passa a vibrar em uma outra frequência, tá? Porque o seu campo energético automaticamente vai passar a mudar, o seu corpo vai acompanhar essa sua ação. Então, se coloque como uma pessoa confiante, comece a agir como uma pessoa confiante agiria. Até as suas decisões começam a mudar, tá? Quando você passa a ser mais confiante. E aquela velha identidade começa a perder força, começa a ir embora da sua vida. Anota essa frase, tá? Anota aí, tá? Porque você vai aprender anotando as coisas, seu cérebro vai aprender melhor e eu gosto de mandar vocês anotarem por isso, tá bom? Você se torna aquilo que você repete todos os dias. E a pergunta que eu deixo é: o que você tem repetido na sua vida todos os dias que fizeram você estar na vida que você está hoje? Será que, se você continuar repetindo as mesmas ações, os mesmos pensamentos, viver as mesmas coisas, os mesmos comportamentos, você vai mudar a sua realidade? Será que você vai mudar a sua realidade passando o feed do Instagram, TikTok, se alimentar de coisas que não te levam a lugar nenhum ou que te deixam frustrada? Porque você vai se comparar com outras pessoas e não vai se colocar em ação? Será que a sua vida vai mudar se você ficar aí repetindo os mesmos ciclos, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, repetindo a mesma vida? Repetindo aquilo que você já sabe que está no piloto automático. Para onde é que o seu piloto automático está te levando? Mude essa percepção, mude essa forma de ser, essa forma de pensar, para que a sua vida mude de uma vez por todas. Entenda isso. Você não vai colher resultados diferentes se você continuar sendo esta pessoa. Eu vou te dar agora alguns exemplos práticos para você colocar em prática hoje mesmo. A partir de agora, você vai falar com mais firmeza, tá? Aí na sua casa, aonde você estiver, no seu trabalho, você vai falar com mais firmeza, com mais postura, tá?
Você vai criar essa nova identidade. Cria um personagem, tá? Se você não consegue, imagina que você está vivendo um novo personagem, está vivenciando aquele personagem. Vai se posicionar, mesmo que se sinta ainda insegura. E você vai passar a ser prioridade na sua vida. Você vai se priorizar. Então, são 3 ações que você vai fazer, começando hoje, tá? Falar com mais firmeza, se posicionar, mostrando quem você verdadeiramente é, mesmo que insegura, tá? E o terceiro, você vai passar a se priorizar. Você não vai mudar a sua vida sem você acreditar na sua nova versão, sem acreditar em você mesmo. Você nunca vai mudar e não vai sair do lugar, tá? Sinto muito, eu sei que é um tapa na cara de muita gente, também já foi um tapa na minha cara, tá? Porque se a gente não acredita na nossa mudança, na nossa nova versão, isso nunca vai se realizar. O bom é que quando você muda a sua identidade, o mundo se ajusta, ou seja, as pessoas passam a te tratar como você está se tratando, elas já te tratam como você se trata. Por isso que você atrai para a sua vida pessoas que muitas das vezes te deixam lá embaixo. Porque é a forma que você está se tratando. Quando você passar a se amar, se cuidar, se valorizar, se posicionar como esta mulher confiante, como esta mulher que já conquistou tudo o que queria, pronto, acabou. O mundo vai te respeitar. E para quem chegou até este ponto do vídeo é porque está disposta a mudar de vida, tá? E eu vou falar agora o ponto, assim, o divisor de águas que aconteceu na minha vida. Isso vai mudar todo o contexto da sua história, vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua percepção de se enxergar, de enxergar a vida, enxergar o mundo. O mundo só concorda com a sua nova versão quando você for capaz de sustentá-la, tá? Aí entra o ponto mais importante deste vídeo, que é sustentar esta sua nova versão, sustentar este novo personagem. Quando a antiga querer tomar posse, você vai dizer: não, cala a boca, fica quietinha aí, que essa é a minha nova identidade. Então, sustentar esta nova identidade é muito mais importante do que a decisão de mudar, tá? Não adianta querer mudar, passar um mês numa nova versão, numa nova identidade e depois voltar para a antiga e colher os mesmos frutos do passado e vivenciar, viver no mesmo ciclo passado. Não adianta. Então você deve permanecer nesta nova versão. Para finalizar este vídeo, eu quero deixar esta mensagem aqui escancarada, tá? Para você aí meditar, refletir, anotar. Confiança é treino e não dom. E a ilusão não é engano, é direção. E se você quiser mudar realmente a sua identidade, a sua vida, todo o contexto da sua história, ter um ótimo relacionamento com a família, com seu esposo, com seu namorado, atrair coisas boas para sua vida, continua aqui, se inscreve no canal, tá bom? Já deixa o teu like, comenta aqui. O que você achou deste vídeo? Porque eu vou ler o seu comentário, tá? Tchau!